Vamos ao destaque do Leão da Ilha, eliminado do Nordestão e com jejum de 14 jogos, elenco se apresentou visando o retorno da Série A. Só resta a Série A para lutar contra o rebaixamento. Segunda-feira, 8 da noite, Alfredo Jaconi, Juventude e Esporte. Um abraço, boa tarde, Diego Eduardo. Boa tarde para você, Mário, boa tarde, equipe Transamérica e ouvintes. Sobre o jogo de ontem do Esporte contra o Ceará, até que o time foi no embalo da torcida. Você não fez a sua parte, apoiou a equipe até o fim, isso é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração. E nos primeiros minutos, até dava a impressão de que o Sport tinha um repertório, começando a esboçar um repertório. Vamos lembrar, porque na época do Antônio Oliveira, o Sport não conseguia oferecer resistência alguma ao adversário. Agora, ontem com o Ceará foi diferente. O time começou a chegar, trocando passo no meio de campo, dava a impressão de que ia manter essa pegada para o segundo tempo. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Voltou a ser aquele esporte previsível, extremamente reativo. O Ceará gostou do jogo, até que o Sport teve uma bola da partida que poderia ser o gol da vitória. O Carlos Alberto acabou desperdiçando numa chance cara a cara com o goleiro, e nas penalidades acabou acontecendo daquela cobrança horrível do Lucas Lima, né? Também o Ceará se mostrou mais inteiro fisicamente, mostra que a equipe precisa evoluir bastante nesse quesito do aprimoramento físico. E olha que passou um tempão, né, mais de um mês se preparando para voltar aos gramados, e o Sport ainda mostra muitas fragilidades. Na parte defensiva com relação ao jogo aéreo, o Ceará deu muito trabalho nesse quesito na segunda etapa, e na parte ofensiva o Sport no segundo tempo também morreu. A equipe acabou sentindo muito a pressão do Ceará e por muito pouco não perdeu no tempo normal. Claro que a eliminação ela tem que ser levada com muitas lições, por conta da sequência da equipe na temporada. O Sport tem a competição em jogo, que é a Série A, e é claro que o torcedor espera muito que aconteça uma reação, né, uma arrancada surpreendente para sair de um rebaixamento quase inevitável, mas pelo futebol de ontem, a evolução ainda precisa bastante crescer, porque a Série A é um outro patamar técnico e o Sport até agora não diz para que veio. E o torcedor fica naquela expectativa, Diego, porque na próxima segunda-feira vai enfrentar um adversário que está na mesma situação que o Sport. Um é lanterna, o outro é vice-lanterna, que é o Juventude fora de casa no Alfredo Jaconi. O Juventude fez um investimento agora nessa parada para o Mundial e vai tentar de novo se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Embora na pontuação tenha somente 8 pontos. Só que apenas com 8, o Sport só tem 3. Então para o Juventude em casa é um jogo, não vou dizer fácil, é um jogo que eles vão tentar de todo jeito ganhar. E se ganha, aumenta essa pontuação, diferente do Sport, que tem a obrigação e tem que lutar para ganhar. O empate não é um bom resultado para um time que já tem 3 na competição. É aquela coisa, Mara, a diferença é que o Juventude já venceu 2 partidas, né? Isso. Já começa a entrar naquela parte de competir de forma, embora que mínima, na Série A, só que o Sport até agora não diz para que ver. É por isso que eu falei, o Sport tem que conseguir a primeira vitória para de fato competir na Série A, começar a esboçar alguma pretensão no campeonato. Porque você jogar 11 partidas e não vencer nenhum jogo, claro, já faz sim a pior sequência da história dos pontos corridos, e vai ter pela frente o adversário que tem a pior defesa do campeonato, né? O Juventude sofreu 24 gols, só que jogando em casa, no Alfredo Jaconi, o Juventude vai tentar de toda forma recuperar-se da competição, e nada mais interessante você pegar o Lanterna, que é uma equipe que até agora não venceu, tem o pior ataque e uma das defesas mais vazadas. Por isso que o Sport precisa melhorar esse quesito da defesa, do jogo aéreo, da recomposição, da marcação mais acertada na parte da cobertura dos laterais, coisa que até agora não aconteceu e ontem foi evidente contra o Ceará. O Juventude é vice-lanterna, mas não quer dizer que está morto. O Sport precisa entrar no campeonato, literalmente entrar e começar a respirar na primeira divisão. 11 jogos e o time não conseguiu vencer ninguém. A gente sempre fez aqui uma pequena projeção em alguns jogos. O Sport tem um jogo atrasado contra o Flamengo e vai ficar com mais um atrasado contra o Atlético Mineiro. Então, serão 2 jogos atrasados. Vamos para a projeção aqui, 1, 2, 3, 4, para os próximos 5 jogos do Sport confirmados. Juventude fora. Sua projeção, Diego? Empate. 1 ponto. Botafogo em casa. Olha, eu tô querendo ser otimista. Eu acho que o Sport consegue vencer apertado. 3 pontos. Vitória fora. Jogo difícil. Vou de empate ou vitória.
Vamos primeiro com o empate, né? Que é o primeiro critério. Porque o Vitória também tá mal das pernas, né? Tá, e contratou o Fábio Carille, né? Santos em casa e Bahia em casa, 2 jogos em casa. Dá pra vencer o Santos, a equipe não tá tão bem assim na Série A, é uma equipe muito, muito previsível, né? Manteve boa parte da base da Série B. E o Bahia, eu colocaria mais um empate, se não o Bahia conseguir vencer aqui. Então tem 3, 4, 7, 10, 11, 12 pontos. Com 12 pontos, não consegue sair da zona de rebaixamento não, viu, Diego? Não. Aquela situação que tá passando o Paysandu, que já venceu alguns jogos seguidamente. O time do Guarani, que estava lá embaixo na Série C, ele deu uma arrancada diferente, porque os outros também oscilaram. Ele conseguiu sair, tá beirando ali o G8 da Série C. Mas no caso do Sport, com 3 pontos, com 12, não sai não, Diego. E o Paysandu, você lembrou muito bem do exemplo, Mário, porque veio de 3 vitórias consecutivas e, se não me falha a memória, empatou no último jogo. Mas a diferença é que o Paysandu encontrou a primeira vitória no jogo contra o Operário. Um gol chorado no final do jogo, mas engatou uma sequência de 4 jogos sem perder. Claro, é o lanterna, mas entra de fato na competição, está vivo na competição e pode muito bem sair, né? A parte de baixo tá bem coladinha com ele. Só que o Sport tem uma diferença muito grande. O Sport precisa realmente alcançar a primeira vitória, porque você tem uma sequência de 14 jogos sem vencer. É claro que isso mexe com o grupo, né? Acaba mexendo com o brio dos principais jogadores. E se tem ponto forte, até agora não apareceu, porque a má fase persiste. Agora, nada mais interessante do que você pegar um time que está numa situação parecida, que é o Juventude, dentro do Z4. Se conseguir vencer o primeiro jogo, o Sport já vai começar a olhar de uma forma diferente. É claro que precisa se reforçar para a temporada, para o campeonato, mas enquanto isso, tem que buscar essa primeira vitória para tentar começar a pensar alguma coisa na Série A. Eu não lembro com quantos pontos o Paysandu estava quando não tinha ainda o Claudinei Oliveira. Já tem 14 pontos, não é mais lanterna não, Diego. Lanterna, apesar de estar com 14, você tem aqui, ó, o Atlético tem 15 pontos, abre a zona do rebaixamento na Série B, na 17ª posição. Paysandu é o 18º, 14 pontos. Volta Redonda, 19º, 14, e o Amazonas é o Lanterna, 14. Então, Paysandu, 3 vitórias, Volta Redonda, 3 vitórias, Amazonas, 3 vitórias. 5 empates para cada um, 7 derrotas para cada um. O que muda aqui é o saldo de gols. O Paysandu tem saldo negativo de 6, o Volta Redonda, saldo negativo de 7, e o Amazonas, saldo negativo de 8. Veja a reação do Paysandu. É isso que o Sport tem que mirar, tem que reagir no campeonato. Não pode ficar sem ganhar de ninguém. O Botafogo de Ribeirão Preto é o 16º, é o primeiro clube fora da zona do rebaixamento com 17. Tem 4 vitórias e saldo negativo de 5. A depender da rodada, o time do Paysandu pode, quem sabe, sair dessa zona do rebaixamento. Deixa eu ver aqui, pega o Atlético Goianiense em casa, o Botafogo de Ribeirão Preto pega o Volta Redonda. Quer dizer, é uma situação que, desde a chegada do Claudinei, que o time está brigando para sair desse Z4, pode sair agora. Mas o time mostrou reação. Então é o que precisa fazer, o Sport, reagir. Ah, mas Série A é diferente, meu amigo. Não tem essa. O ano passado, o Vitória reagiu em quantos jogos? E ganhou jogos em casa de clubes difíceis de serem vencidos. E ganhou. Mas o Sport precisa se impor. Agora tem que começar a arrancada. Não tem que se preocupar, o Juventude joga em casa, tem que ganhar, Diego. Se ganha do Juventude, já quebra isso, e aí, meu amigo, o que vier é lucro jogando com o Botafogo em casa, porque a sequência não vai ser fácil, não. Não, de forma alguma, Mário. O Sport vai ter pela frente esse Juventude. Se alcançar a primeira vitória, já muda um pouco a perspectiva com relação ao ambiente do elenco. É uma coisa você ter um bom ambiente com o treinador que chegou, né, o Daniel Paulista, que tem identificação. Outra coisa é você mexer com o ambiente de um time que não vence. É uma equipe que tem uma mentalidade, um espírito de derrotado. É isso que o Sport não pode acontecer. Não pode deixar isso se levar na temporada. Tem que conseguir esse jogo contra o Juventude para depois mirar nessa reação de degrau em degrau. Você lembrou bem do Paysandu? O Paysandu empatou fora de casa com o Avaí, né? Então conseguiu empatar fora de casa, saiu da lanterna, que agora é da equipe do Amazonas, e pode muito bem sair do Z4. Tem essa arrancada muito boa, e o Sport tem que se apegar nesses exemplos do Paysandu na Série B, do Vitória ano passado da Série A, que com o Thiago Carpini fez uma campanha de G4 no retorno, conseguiu vaga na Sul-Americana. Só esse ano que faz um planejamento bem ruim, né? Bem desastroso, mas a equipe rubro-negra tem que se apegar assim e tem que se reforçar.
Não tem outra, não é esse negócio de você manter a base, teve essa debandada geral de jogadores aí, mais de 10 jogadores deixando o clube, sendo afastados, tá na hora do mercado rubro-negro se aquecer e reforçar o quanto antes, chegar com propriedade, reforços que cheguem para resolver, porque a situação do esporte, do jeito que está com o atual elenco, pode muito bem se complicar ainda mais. Vinícius Calado. Veja só, né, Mário? Você acabou de falar que só resta a Série A do Brasileiro. 2025, quando começou, a projeção era de um ano fantástico, espetacular. O Sport tinha Pernambucano, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série A, elite do futebol nacional. Aí o Sport caiu precocemente com aquele vexame na Copa do Brasil. No Pernambucano, foi campeão? Foi. Da maneira que foi, né, Mário? Com muita contestação e perdendo o jogo da final em casa para a equipe do Retrô. Vem para a Copa do Nordeste, passou com tranquilidade, com antecipação, mas as últimas partidas devendo, sendo derrotado em casa, por exemplo, para o Altos do Piauí, seria o resultado natural, uma vitória do Sport, que o colocaria, por exemplo, na liderança da chave. E o Sport não teria caído nesse lado complicado da chave da Copa do Nordeste, teria enfrentado Confiança. Quer dizer que ia ganhar? Não, mas não seria nenhum dos times que está na Série A do Campeonato Brasileiro e também disputam a Copa do Nordeste. E na Série A do Brasileiro, Mário, a própria tabela já mostra, já deixa muito claro o que é o Sport na temporada de 2025. Somente na Série A, 11 jogos, 8 derrotas, 3 empates. Se a gente considerar Copa do Nordeste, também Pernambucano, o Sport tem 14 jogos sem vencer, com 10 derrotas e 4 empates. Aí ontem aconteceu o que aconteceu na Ilha do Retiro, empate por 0-0 no tempo normal, derrota nos pênaltis por 4-2, aquele lance bizarro, vexatório do Lucas Lima, aquela infelicidade do jogador, e o Sport agora está focado no Juventude. Jogo da próxima segunda-feira, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Leão tendo que, talvez, fazer, entre aspas, um milagre para se manter na competição. E hoje à tarde teve a reapresentação no CT, Mário. Agora a gente fica aqui naquela expectativa, Vinícius, de que o torcedor fique animado, porque ontem ninguém pode reclamar que ele não apoiou o time. O torcedor foi para o estádio para ver o Sport jogar, vibrou com as boas jogadas e saiu chateadíssimo com a eliminação na decisão por pênaltis. Mas ele está fazendo a parte dele. Apesar de somente ter 3 pontos no campeonato, de ter mudado de técnico já pela terceira vez, o Sport teve Pepa, teve Antônio Oliveira e agora tem o Daniel Paulista, ainda apostando as suas fichas no melhor desempenho. Agora o time, infelizmente, por ser um jogo único e decisivo, deixou a desejar. Acredito que a chateação neste momento seja maior, porque o torcedor está pé da vida com o desempenho do time até agora. E com poucas mudanças, podemos até dizer isso, viu, Vinícius? Pouquíssimas. Mas talvez, um elenco para o jogo de ontem, até em termos de peças, mais frágil, porque a gente sempre bate na tecla que o Sport, desde aquela goleada sofrida para o Cruzeiro, quase 2 meses atrás, iniciou um processo de reformulação no departamento de futebol, questões burocráticas, né? Cargos burocráticos, executivo, outros membros de direção, e também no elenco. O Sport, em relação ao elenco que deu a pausa para a saída, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, para essa disputa do Super Mundial, o Sport teve 11 atletas deixando o elenco. Desses 11 atletas, 5 foram afastados na semana passada, então o Sport chegou para o jogo de ontem com 6 atletas promovidos da base, que tem pouquíssima rodagem, pouquíssima minutagem, a oportunização ainda não aconteceu e foi para esse jogo decisivo com um elenco bem mais reduzido, bem menos opções para o técnico Daniel Paulista. Do outro lado, o torcedor fazendo a parte dele, Mário. Jogo quarta-feira, 9h30 da noite, um dilúvio, um toró que a gente sofreu bastante lá e o torcedor estava na arquibancada, quase 25 mil torcedores com um time que não vence há quase 4 meses. Mano. É uma situação delicadíssima do Sport no campeonato a partir de agora, com a retomada do jogo com o Juventude. Esses 2 jogos, Diego Eduardo, atrasados com Flamengo e Atlético Mineiro, tomara que possam fazer a diferença para o Sport, que ele consiga uma arrancada positiva e guarde esses 2 jogos aí, que serão jogos difíceis, o Flamengo em casa, o Atlético Mineiro fora, mas que na hora que for acontecer, o Sport esteja numa situação diferente, porque com 3 pontos a situação é lamentável no momento, Diego.
E principalmente, Mário, que seja na reta final, né? Para que o Sport consiga estar ainda com possibilidade de brigar por alguma coisa da competição, mas esses adiamentos eu considero que foram benéficos para o Sport para poder ter uma sequência um pouco menos complicada. Até foi perguntado ontem pelo Maílson no prorrogação, de que não tem jogo fácil da Série A, e não tem mesmo, não tem café pequeno. E o Sport é a equipe a ser batida para que os outros consigam ter pontos teoricamente mais fáceis, porque vai pegar o Lanterna. Então é um status nada honroso que o Sport tem hoje, né? A sequência que o Vinícius passou de 14 jogos sem vencer é algo assim absurdo. Um detalhe que o Juventude, o adversário do Sport, tá sem vencer há 8 jogos. Tá sem vencer 8 jogos. Vai ser um embate, sim, bem interessante. Claro que é o duelo dos piores. Mas o Sport tem uma oportunidade, mais uma, de conseguir pontuar, de alcançar a primeira vitória. Embora eu acho que vai ser muito difícil, porque o Juventude, mesmo com todos os seus problemas defensivos, né, a pior defesa do campeonato, mas vai fazer sim um jogo duro, porque se vencer, pode voltar a respirar um pouco e sair do C4. Agora, Daniel Paulista ganha 2 opções para o jogo com Juventude, ou boas opções ele ganha, Vinícius? Os 2 contratados oficializados até aqui, Mário. O goleiro Gabriel Vasconcelos, que chegou por empréstimo do Vitória da Bahia, e o meio-campista Pedro Augusto, que rescindiu com Fortaleza e assinou com o Sport até 2026. Não puderam atuar ontem. Hoje aconteceu a abertura da janela de transferências, segue até o próximo dia 2 de setembro, que são quase 2 meses de janela, um período longo, e o Sport tendo esses atletas hoje já inscritos, já regularizados, já estão treinando normalmente, são 2 opções para o Daniel Paulista para o jogo da próxima segunda-feira. E sobre essa expectativa para anúncio de reforços para o setor ofensivo. O torcedor está esperando, abriu hoje a janela e vai até setembro. Alguma perspectiva? Sim, o Juan Inácio Ramírez, centroavante, 28 anos, que estava no futebol chileno, na equipe do Everton. A informação que a gente tem é que já tem um acordo e vai ser oficializado a qualquer momento. É uma opção para referência, para disputar a titularidade com Gonçalo Paciência e também com o Pablo, que ontem não esteve à disposição por conta de uma lesão na panturrilha. E outro nome que o Sport negocia é Mateuzinho. É um meio atacante, é um jogador que pode fazer lado de campo, atleta de mobilidade, de velocidade. Mateuzinho foi formado no América Mineiro e passou a última temporada e está até aqui no Santa Clara, de Portugal. Ano passado teve na Série A do Brasileiro atuando pelo Criciúma. Então essas 2 peças tem boas perspectivas do Sport oficializar. Uma coisa importante, Mário, que teve torcedor se queixando, era um ponto que falamos reiteradas vezes em junho. O Sport, ou melhor, a janela abriu hoje, dia 10 de julho, mas para contratar, se movimentar no mercado, chegar a acordo com atletas, o Sport e qualquer outro clube não precisava esperar a abertura da janela. Poderia já ter contratado, como aconteceu com Gabriel Vasconcelos e Pedro Augusto, o atleta treinaria, estaria com o elenco, já estaria adaptado, poderia inclusive estar como titular pelo desempenho nas atividades, mas o Sport, na abertura da janela, o Sport não contratou naquela mini janela do Super Mundial. O Sport só tem 2 reforços regularizados à disposição para o jogo da Série A do Campeonato Brasileiro da próxima segunda-feira. Leão, com pouquíssimas novidades. A gente falou, Mário, 11 saíram e oficialmente apenas 2 chegaram. Tomara que o Sport possa aproveitar essa janela de uma forma positiva, porque da forma negativa o torcedor não aguenta mais, Diego. E para deslanchar nesse mercado, né, Mário? Se contratar com assertividade e com um alto índice de certeza, né? Alto índice de acerto, para que os jogadores que cheguem ao Sport consigam dar esse crescimento técnico, coisa que até agora não temos. E para vocês terem uma ideia sobre a debandada do elenco rubro-negro, dos 11 que saíram, no banco de reservas de ontem, do jogo contra o Ceará, 7 eram da base. 7 eram da base, então precisa bastante desse reforço, né? Há um desfalque muito grande nesse elenco, que se fosse segurar todos os atletas do elenco atual, não contratasse mais ninguém, o Sport faria assim uma das piores, se não estaria candidatíssimo a fazer a pior campanha da Série A. Então é para isso que o Sport precisa fazer um mercado mais agressivo, mais ousado, buscar jogadores que consigam dar esse acréscimo de qualidade, principalmente no setor ofensivo,
porque o Sport é uma equipe que agride muito pouco e tem que ter pessoas definidoras, bons finalizadores, para que assim a equipe comece a incomodar os adversários.